Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Voltamos do comerciais. Bem-vindos de volta. Abre uma cerveja pra segunda parte. Já Ou tomou, não. né? Já tomou. Recupera da ressaca do intervalo aí. Mas bom, aqui recapitulando, estamos falando ali todo o contexto do teste de QI. Já passamos da história, paramos na genética. Paramos na genética tá bom, tem essas métricas aí, começou a se complicar a partir da década de 50, porque começou a ver que era tudo mais complicado do que se esperava. Tinha um espaço ali pro ambiente. Qual que é o peso desse ambiente? Falamos lá dos holandeses, pode ter o gene bom, sem nutrição não adianta nada. Mas se tiver a condição básica, importa muito. Então começaram a investigar isso e começaram a dar mais crédito aí o ambiente tem realmente o seu respaldo. Mas quanto disso realmente reflete no teste de QI? Lembrando, até aí você já tinha 60 anos, basicamente, de evidência de que tem correlações ali, de que a coisa é consistente. Tem certas pessoas realmente num grupo, tem certas no outro. Beleza. Em 1984, entra um novo personagem nessa história, chamado James Flynn. Esse James Flynn ficou conhecido por um efeito nomeado nele mesmo, o efeito Flynn. Ele descobriu, em 1984, lembrando aí. Nossa, recente, hein? É bem recente, faz o quê? Menos de 40 anos. Que pessoas que faziam o teste, curiosamente na Holanda, também foi o país que deu o primeiro passo para ele. Peraí, volta um pouco. O mundo era dominado pelo teste de QI nesse momento aí, na escola, em coisas militares. E o bom é que isso criou uma consistência de as pessoas fazem isso todo ano, por exemplo, para entrar na academia militar, para ingressar no regime militar. Então, a Holanda tinha uma coisa compulsória lá de todo mundo os homens que entram lá no militar tem que fazer o teste de QI e lá ser assignado se você ia para soldado, se você ia para carreira militar ou se você ia para consertar as coisas que quebravam ali. Consertar os caminhões, descascar a batata. Eles davam um direcionamento assim, no teste de QI. Mas sem controvérsias, era o que era. E o que o Flynn percebeu foi esses soldados, os ingressantes militares em 1976 tinham uma média e os ingressantes militares em 77, 78 e 79 tinham uma média acima daqueles de 76. Então o mesmo grupo de pessoas de 18 anos fazia o mesmo teste e a média subia. Então, nesse intervalo de tempo, estava subindo gradualmente. Então ele percebeu que... Peraí, desculpa. As mesmas pessoas ou o mesmo grupo? O mesmo grupo, o mesmo cohort. Sim. As pessoas já tinham 19 anos nesse momento. Eles já faziam outro teste. Mas o mesmo grupo de pessoas, 18 anos, faziam o mesmo teste. Ele percebeu consistentemente que a média sempre subia um pouquinho a cada ano. Então... Eu cheguei a ver isso, acho que desde que se iniciou isso até hoje, parece que a média tende realmente a ter... Então, aí que surgiram vários e vários problemas. Que ele percebeu, está subindo a média, mas não deveria, dado que é imutável, é genética, por que está subindo? Então, a primeira coisa que especularam foi... bom, lembrando, ele pegou esses dados aí do exército não, do militar, os militares lá holandeses, mas depois ele pegou da Alemanha, pegou até da Argentina, pegou de 30 nações no total. E viu que pessoas que faziam o teste, que a tendência ali dos grupos que faziam o teste, tanto pré-escolar, como no meio escolar, como universitário, tendia a aumentar ao longo dos anos. Ele foi o primeiro a perceber isso. Ou mesmo olhar para isso, né, qual que era a média ao longo dos anos. E falou, tá aumentando. E isso não faz sentido. Porque tá todo mundo ficando gênio, cara. Não, na verdade... Ou será que faz? Na verdade, foi... Pensando no que a gente já falou anteriormente do meio, da condição do ambiente. Então, considerando o essa foi a primeira aposta de todo mundo e o teste era revisado para, por exemplo, não colocar lá qual que é o rei da França num teste de 1938. O rei da França era válido em 1904 e já não é mais. Então eles atualizavam para esse tipo de pergunta e o resto continuava basicamente estático, porque o que você vai mudar uma sequência lógica de coisas? Mas ninguém nunca tinha percebido que estava melhorando, principalmente para os que têm um fatorial G mais pesado, que é esse sem contexto. Sim. Vocabulário, informações generalizadas, existia um ganho,
mas ele percebeu que existia um ganho também nesse subgrupo aí de completar a sequência lógica. E ele falou, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Ele começou a estudar isso e surgiu um paradoxo, que é se a genética representa 50% do seu resultado, porque aí, só lembrando, se os gêmeos idênticos ali, 80%, 90%, só os irmãos 50%, e pessoas que não tem nada a ver. Então, você faz uma conta aritmética aí que você fala, então, você pegar os gêmeos idênticos menos a média dos irmãos normais, você tem um intervalo aí de 25 pontos, mais ou menos. Aí você faz isso ao quadrado, porque você está falando de 2 pessoas, você tem 50. Então, você tem 50% do resultado é genético, 50% é ambiental. Ninguém sabia exatamente quanto que isso influenciava. E uma coisa curiosa é que isso muda ao longo da sua vida. Para crianças, o elemento genético, fazendo um experimento com irmãos gêmeos, etc., ele é de 30% a 45%. Então, os irmãos gêmeos, entre 5 e 10 anos ali, podem ter notas díspares ali, mas que estão correlacionadas entre 30% e 45%. Quando você fica adulto, maior de 20 anos, por exemplo, isso basicamente anula. Aí já vai para 75% a 80%. Então, os gêmeos são mais parecidos quando fazem um teste de QI adulto do que quando criança. Então, essa é a coisa da genética lá, de que os genes são ativados, são consolidados. Você, quando criança, é um mar de potencial. Mas à medida que você vai calcificando a sua genética mediante a exposição ao ambiente, aí já não é para mudar mais. Sim, já está definido, né? Já está definido. Né? Tá, então, como é que falou que era uma folha em branco? Que o John Locke. John Locke, isso, John Locke. Mas John não Locke é. não. Quando você é criança, você é uma folha mais em branco. Mas as linhas estão ali. Sim. E à medida que você vai envelhecendo, aí sinto muito. O que escreveu vai ficar. E você tá num ambiente ali com poluição, vai ficar encardido. Mas ele percebeu esse ganho aí, voltando ao contexto dele, em todas as camadas. Então as crianças estavam aumentando a média, os adultos estavam aumentando a média, todo mundo estava aumentando a média. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Não é possível, só complica o meu trabalho. E aí começou esse paradoxo, por que está mudando? Não deveria. Aí eles revisaram o teste e se deram conta de algo que ninguém tinha se dado conta até o momento, que foi contexto. Contexto para o que você estava medindo. Esses testes, por definição, são abstrações mentais, intelectuais, lógicas. Mesmo completar a sequência é uma coisa que você tem que ver o padrão. Para coisa de similaridade, que é outro subgrupo ali, de falar o que, por exemplo, um cachorro e um coelho têm em comum. Hoje sabemos que a resposta correta são ambos peixes. Meu Deus! Mas, além de peixes, são mamíferos. Essa é uma coisa intuitiva para nós aqui, certo? O cara tá lá no teste de QI, sempre esteve de similaridades, como você categoriza coisas. Mas não era tão intuitivo para pessoas no começo da década do século XX. Eles começaram a ver que as pessoas naquela época classificavam um cachorro e um coelho 4 patas, por exemplo. Não. Até mais que isso. Como usados para caça. Um é caçador e o outro é caça. Entendi. Com a similaridade, por exemplo, entre um cavalo e um cachorro, melhor. Eles diziam, ambos são mamíferos, sabemos, mas eles diziam, são ambos usados para caça. Eles viviam numa realidade muito mais materialística. Muito mais... Qual é o meu contexto? Como que eu classifico as coisas? Entendi. Por exemplo, como você separa um garfo, uma colher e uma faca, e um queijo, um leite, fala, classifica isso daqui. Eles iam juntar o queijo com a faca, em vez de o queijo com o leite e a faca com os outros artifícios, não, artefatos. Então ele percebeu que existia aí, por causa da educação, lembrando, ninguém ia para a escola no começo do século, agora a maioria das pessoas ia para a escola. E existia uma abstração que você aprende na escola. Porque na escola o que você faz? Você separa matemática, separa português, você aprende o grupo de verbos, você aprende o grupo de pronomes, você aprende os números naturais, você começa a separar o mundo em classificações científicas. E isso, por mais que você não se dê conta, é uma coisa que você internaliza e é parte das suas lentes de ver o mundo, não é algo que você escolhe. Vocês necessariamente entendem quando eu falo 50% de alguma coisa. Agora chega numa tribo isolada lá na Amazônia e fala, dá 30% do seu açaí aí. Mesmo a questão de
Então, similaridade foi uma das primeiras coisas que ele pescou ali. Ele falou, hoje o teste no subgrupo de similaridade está aumentando muito porque... Por causa da abstração. Isso, e porque estamos expostos à própria ciência, a metodologia científica de separar e estudar. Então, ele viu que isso não significa que... peraí, outra pausa. O fato de que está aumentando o QI também significa que se você retroceder uns 200 anos, ele estava diminuindo, certo? Porque você está falando, se a normalização, se hoje quem tirava 100 lá em 1904, hoje está tirando 130, significa que se quem fizesse teste em 1908, ia tirar 70, ia ser retardado. Se você pegasse o teste para o medieval, 1500, 1400, ia ser não funcional. Isso é uma ameba. O cara come o papel. Você falou como que você explica o aumento do QI, mas também ao mesmo tempo como você explica que o povo, sei lá, não andava de 4, né? Como chegamos a ter uma sociedade. Igual você dava um teste desse, sei lá, pra Aristóteles, Platão e tira 0, né? 0 não dá pra tirar 0, não lembrar disso, mas ficaria, comparado à média de hoje, ficaria abaixo da média. Você é burro, Platão. A terminologia estaria correta. Não sabe o que é gentrificação, otário. Quem é o rei da França? Que é França, moleque. França? Enfim. Contexto. Então, voltando aí, falou, então como que a gente... Quem estava acima da média naquele teste não necessariamente era... Quer dizer, quem estava abaixo da média naquele teste ou dentro da média não necessariamente seria burro hoje. Por que começou isso daí? Porque eles não tinha o que chamava lentes científicas. Então isso foi um ponto que ele encontrou e fazia sentido. Não tinha nem por que classificar essas coisas, porque como você faria isso? Sim. Porém, tinha essa questão aí do, não é vocabulário, não é segmentação, como que você explica a coisa de sequência lógica? Como que isso é resultado de ir para a escola quando você não tem contexto? E, de novo, ele falou, quando você vai para a escola, você aprende a abstrair, não só no nível de vocabulário, de categoria, mas no nível de parametrizar coisas, de colocar em forma aritmética. E um exemplo que ele dá os adolescentes, em 1913, eles faziam a pergunta, você tem um peso hoje e você vai começar a fazer natação. Para você manter o mesmo peso. Essa era a pergunta. Você tem que comer mais, continuar comendo o mesmo, comer menos. Então, de novo, você hoje pesa um X valor, vai começar a fazer natação. Para que você mantenha o seu peso, comer mais, comer a mesma coisa, comer menos. Comer mais. Você concorda, né? Acho que é intuitivo hoje. Mas 90% dos adolescentes nessa era aí de 1920 continuar comendo a mesma coisa. Porque eles não conseguiam equalizar que o seu peso é igual caloria consumida menos caloria gasta. Então isso que pra gente é extremamente intuitivo, pra eles não era. Não é um número bobo esse. 90%, mesmo quem estava acima da média no QI, não conseguia responder essa pergunta direito. Porque não tinha esse entendimento de que é uma variável menos a outra. Então, isso é algo que a escola nos deu, que ser exposto a esse novo ambiente fez com que ficássemos cognitivamente capazes, que antes não tinha. Tem uma chave ativa no cérebro, uma chave diferente para... Isso. Um outro exemplo legal, eles perguntaram... desbloqueio aí. É a chave interpretativa mesmo, da própria realidade, né? É como você internaliza o mundo. Sim. Se é em categorias, se é em equações, se é em variáveis ou se é o que eu vejo. Outro exemplo legal, fizeram uma entrevista com moradores da Sibéria lá, peasants. Camponeses. Fizeram uma pesquisa com camponeses lá na Sibéria e falaram, está estabelecido que devido à exposição ambiental, os ursos no extremo norte, no Ártico, são todos brancos. Certo. Aí perguntaram pro camponês lá, você acha que todos os ursos são brancos no extremo norte? Aí ele falou, eu só vi ursos marrons na minha vida. Então não sei se existem. Mas se eu conhecer um ancião de 60, 70 anos que falar que viajou lá e viu ursos brancos, pode ser que eu acredite que existem ursos brancos. Mas como eu nunca vi, ele falou, não sei. Não foi que ela falou, o que você acha? Ela falou, existe um fato que é
Os ursos no extremo norte são todos brancos. O que você acha disso? Ele falou, eu não sei se existe, porque eu nunca vi. Então aí você já começa a ver que a lógica é algo que não está internalizado desde o nascimento em nós. É algo que você aprende. Você descobre que tem frases verdadeiras, como aquela coisa, conclusões e premissas. Isso não é nada natural. Outra pergunta que fizeram para esses mesmos camponeses é: não tem camelos na Alemanha. Heidelberg, uma cidade na Alemanha, é uma cidade na Alemanha. Tem camelos na cidade? E a resposta foi: eu nunca fui lá, eu não sei. Pode ser que tenha. Por quê? Tô mandando de camelo na Alemanha. Exato. Ela começou a frase: não tem camelos na Alemanha. Heidelberg, cidade na Alemanha. Tem camelo? Ele falou: não sei. Eu moro lá? Não moro, né? Então, o concreto, o real... Isso é quando? Eles fizeram essas entrevistas aí na década de 70, 60. Isso daí já é recente. Mas esses adolescentes não conseguindo responder essa equação aí... Mas até realmente essa questão... É como se fosse realmente uma lente. A chave interpretativa deles é o concreto, é o palpável, por assim dizer. Né? Exato. Nossas lentes hoje são científicas porque já crescemos num mundo estruturado para isso. Sim. Não é à toa que o próprio QI ajudou a fazer isso, separar grupos de pessoas em categorias. Se você considerando o cenário da Sibéria, falando em termos evolutivos, para uma pessoa daquela seria indiferente saber isso ou não. Eu acho que isso realmente explica a resposta. Até porque fala, não sei. É muito tá bom, né? Exato. Então, conforme o QI das pessoas iam aumentando, a média também ia aumentando. A média subia. E qual que foi a explicação aí do Flynn? Um livro escrito por ele, também nas referências, essa chave interpretativa. Que à medida que evoluímos na sociedade, fica mais natural pensar desse tipo de termos, desses critérios, digamos. E isso fica bem claro à medida que você vê a evolução das notas em países em desenvolvimento versus países desenvolvidos. Países desenvolvidos com alta desigualdade social, como os Estados Unidos, tem uma aceleração grande, mas é menor do que a Alemanha e França, por exemplo, onde existe também um ganho, porque está todo mundo no mesmo barco aí, mas esse ganho é menor. Então, nos Estados Unidos a média sobe, sei lá, em 10 anos a média consolidada, assim, no geral, é 3. São 3 pontos a cada 10 anos. Sobe mais justamente por causa da então, em 100 anos subiria 30 pontos. Assim, não, mas faz sentido porque na Alemanha, por exemplo, o cara já está mais nivelado. Exato. Então, eu falo, na Alemanha a média, em vez de 3, vai ser 2. 1,5, sei lá. Nos Estados Unidos vai ser 3, porque lá onde tem mais testes tem mais dados. No Brasil ou na Bolívia vai ser 7. Porque cada 10 anos representa um aumento ao acesso populacional a esse tipo de codificação do mundo, muito mais representativo do que esses países. Então aí você cai em outras controvérsias que a gente não mencionou aqui, mas óbvio que quando eles separaram as pessoas em grupos, muitos desses grupos eram sua origem, sua etnia, sua raça, que é um termo... Precisa ser frisado aí que tem diferença entre etnia, mas também tem os seus critérios para validade. Sexo também? Não. Sexo também, mas esses não focaram muito porque não estava dentro do... Quer dizer, até focaram, não vou mentir aí não. Eu não sei, a resposta aí do sexo eu não sei quando eles focaram. Eu sei que na Escócia teve um teste muito grande aí com mais de 1 milhão de crianças que fizeram... para ver se realmente tinha diferença entre mulheres e homens. Descobriram que na média não, porém os homens tendiam a variar mais entre eles. Ou seja, tinham mais homens acima da média e mais homens abaixo da média. A variabilidade dentro do grupo era bem maior para homens do que para mulheres, mas a média no geral não tinha diferença significativa. Mas para pessoas de origem diferentes ou mesmo etnias diferentes, eles sim observavam consistentemente que ficavam abaixo, acima da média. Os asiáticos americanos descobriram lá que ficavam consistentemente acima da média, enquanto afrodescendentes ficavam consistentemente abaixo da média. E aí os eugenistas, os racistas, os políticos, isso foi lenha pra fogueira e foi razão para muitas e muitas... Merda. Acho que dá pra resumir bem. Uma boa palavra. Mas a pergunta aí é verdade que existe essa consistência de diferença no resultado? É verdade. O que isso significa é o elemento curioso. É uma questão somente cultural, como a gente viu no caso lá da pergunta quem escreveu Romeu e Julieta, ou é uma questão de também exposição a esse nível de parametrização. Como todo o continente africano, sem surpresa, fica abaixo da média do que a média do continente europeu ou América do Norte. Então fica abaixo. O mesmo teste para as mesmas pessoas no mesmo grupo, fica abaixo. Então, o que explica isso? Tem um pouco do ambiente lá também.
Então, aí que entra essa questão do efeito Flynn. O efeito Flynn, ele ajudou pessoas distintas em momentos distintos e intensidades distintas. Então, por exemplo, hoje, 2020, o efeito Flynn já não existe na Escandinávia. Não importa o teste que você dá, eles vão basicamente tirar a mesma média sempre. Porque lá o nível de desigualdade é basicamente nulo. Todo mundo tem acesso, desde o primórdio da infância, ao nível educacional adequado a fazer bem esse teste. Que é outra controvérsia. O teste mede a sua capacidade de fazer o teste, ou mede a sua inteligência mesmo. E aí caímos lá naquele começo lá. O que é o G? O G é uma inteligência generalizada. Então, de um ponto de vista, realmente, você vai bem nisso, você vai bem em tudo. Tipo, boa sorte, parabéns, vai em frente. Mas, que contexto você tá? Agora a gente exagerando aqui para efeito comparativo, etc. Digamos que nivelasse o nível educacional, desigualdade, etc. Você acha que seria possível chegar numa... Então, aqui a gente entra em território especulativo. Sim. Menos para efeito aí de... Efeito de provocação. Para efeito de provocação, a resposta é sim e não. Porque você tem que... Vontade de levantar. Você tem que usar isso em termos como atletismo. Tem pessoas que vão ser naturalmente mais atléticas que outras. Então, mesmo que o nível educacional seja o mesmo, como lá na Escandinávia, tem pessoas que ainda são acima da média. Tem sua variação, né? Tem pessoas que são abaixo da média. Chuta o quê? A maioria das pessoas que estão em cima da média são pessoas descendentes de outras pessoas que já estavam acima da média. Aí você pode até anular o efeito social, que lá a diferença não é também super ricos e super pobres. Mas lá existem consistentemente essas diferenças. Pessoas, filhas de professores, vão tender a ter um score um pouco melhor do que filhos de outras profissões menos cognitivamente demandantes. Então a questão aí é, além desse todo contexto, que aí estamos falando de contexto de nação, não é na sua casa tem muitos livros ou não. Não estamos falando disso. Estamos falando de a nível nacional. O discurso político, o discurso social, o discurso X está imbuído nessa visão científica do mundo. É uma coisa que realmente classifica, que parametriza, coloca em equações algumas coisas, mas é um negócio tribal. Você está no negócio tribal, tipo, vamos ganhar no grito, vamos analisar no quem tem um músculo maior, infelizmente você não vai tender a sair dessa média por um bom tempo. Até a nível educacional, todo mundo, 100%, começar a ver o mundo em termos de... Eu entendo o que é 30% de 50%. Eu sei o que é uma premissa e eu sei como chegar a uma conclusão lógica válida. Eu entendo isso. Uma vez que todo mundo entende isso, aí está falando desse ganho no teste de QI em termos significativos. Agora, quando você está falando em termos individuais, aí o contexto muda totalmente. Até porque o parâmetro do QI é esse, né? A gente cai no cenário pessoal. Exato. Tem que falar que é normalização dentro daquele contexto. Sim. Então, eu lembro que eu comecei o episódio falando, se a pessoa fala tem o QI de 130, o que significa? Você tem que fazer algumas perguntas. A primeira é quando você fez esse teste de QI. Se ela falar que fez quando ela tinha 6 anos e hoje ela tem, sei lá, 45. Pode xingar? Você tem que dizer para ela que naquele momento, e tem que fazer o teste correto também. O teste de QI válido é esse de 10 subgrupos, que é feito, administrado normalmente por um psicólogo, e não consiste simplesmente em clicar no lugar certo no site X. Não é só online que você faz, não. Como eu disse, tem uma questão de reação, que você pega lá, por exemplo, apareceu estímulo visual, estímulo sonoro, existe uma questão de soletrar não, mas falar sequência de números nessa ordem, de trás para frente. É uma bateria de teste. Tipo como você falou, você vai tirar sua carta, não é que você faz... Psicotécnico. Você não faz o teste psicotécnico, não sai da capricho em 15 minutos. A única diferença do teste de carteira de motorista é que isso é para todos, acima de 18 tá no bolão. O teste de QI não, você tem que separar em idade e contexto. Porque se você fizer o teste, por exemplo, do Zimbábue hoje, que está em outro nível econômico, social, educacional, que foi administrado em 1990, se fizer esse teste hoje, você provavelmente vai tirar 130, 140. Você é um gênio, parabéns. Mas se você fizer esse mesmo teste lá na Escandinávia, onde eles já estão um pouco acima da média em todos os sentidos, você vai tirar uns 60. Na melhor das hipóteses. Então, sua nota é totalmente condizente ao ano do teste, ao grupo que você está se comparando. Como se eu fizer o teste hoje para criança de 7 anos, obviamente, eu vou ficar acima da média.
Tira 2. Tem essa questão do que tipo de teste você está fazendo. Né? Porque lembra aquela questão do depressão e ansiedade? Que tinha os manuais para classificar se você tinha depressão e ansiedade, que a lista de critérios foi mudando ao longo dos anos. O teste de QI é basicamente isso. Hoje, para você o score, sua nota ser válida, você tem que ter perguntas que fazem sentido nesse contexto. O rei da França, esquece. Voz me ser, como conjugue com o pronome voz me ser. Todo mundo vai ficar abaixo da média. Ou acima da média, se for ao contrário. Por exemplo, você fala de o que significa inteligência artificial. Você bota essa pergunta em 1995 e bota essa pergunta hoje. Se você responder em 95, a maioria das pessoas iam errar. E ia errar até de propósito, porque era vista como uma pergunta difícil para pessoas naquele segmento. Só o filho do Bill Gates ia saber responder bem o que era aquilo. Enquanto que o resto não. Então a média, obviamente, ia favorecer quem estava naquele círculo favorecido. Mas hoje é carne de vaca. E essa pergunta nem necessariamente, mas enfim. Então, depende do ano do teste que você está fazendo, porque essa coisa que o Flynn descobriu. Muita gente está fazendo teste faz 10, 20 anos, que não atualizaram a pergunta. Então, está todo mundo acima da média, porque estão respondendo as perguntas erradas. Então, a primeira coisa que ele fez foi normalizar os testes. Então, o mais usado no mundo anglofônico hoje é WAIC, e ele tem ele está na versão 4 hoje. Teve a versão R, que era original, a versão 2, a versão 3, e hoje está na versão 4. A cada mais ou menos 20, 30 anos no máximo, ele é atualizando. Então, se alguém falar, tenho o placar lá o score de 120 no WC2. Bom. Você vai falar, legal. Na versão 4. Se eu fizesse aquele teste hoje, provavelmente eu tinha um maior que você. E tem muita gente que faz isso, pega teste antigo e usa ele pra roubar no teste. Olha, eu sou um gênio, o primeiro teste lá. Aí que tá o... 5 anos, pra criança de 5 anos. Olha a tangente voltando. Lembra do prisioneiro lá com o irmão gêmeo? Sim. Então, ele teve um score, uma nota de 73, mas num teste de 1930. E foi isso que o Flynn pescou. O Flynn falou, 73, mas em que teste? De que ano? Aí viu lá, teste 40, 50 anos atrás. Ele falou, opa, não. Pra gente validar isso, tem que aplicar um teste hoje. E aí deram e fizeram a parametrização lá também, porque ele já era adulto, né? Já era 40 anos mais velho. Então você tem que tirar um pouco desse deficiência cognitiva que acontece naturalmente com todos. E aí fazendo essas contas, ele falou, não, no teste hoje, no nível dele, o cohort ali, o grupo de pessoas da idade dele, ele teria um score de 68. E esse é a evidência científica mais respaldável. E aí foi que os juízes falaram, tem sentido. Isso foi não, ele cometeu o crime, ele tinha menos. Ô louco, seu juiz. Isso foi usado de várias maneiras, em vários sentidos, por várias pessoas. Como os indianos pegaram um teste de 1960 e falaram, os indianos têm na média 120. Isso virou notícia na década de 90, eu acho que os indianos eram naturalmente mais capazes, alguma coisa assim. Por isso que foram todo mundo começar a fazer. Centro TI do mundo. Então, o grande ponto aí alguém falou nota de QI, primeiro, você fez online ou fez com psicólogo acompanhando, com todos os subgrupos? Num teste tipo esse WIC é um dos, né? Mas tem alguns outros 2 ou 3 que também são. Isso responde a minha experiência pessoal que eu comentei no começo. Se foi um desses testes pro seu grupo correto, no ano correto, ele tá normalizado, aí, realmente, quem tá na média tirou 100, aí você parabeniza a pessoa. Fala, eu nunca vi que eu acho que teve um começo desse ano passado. Vocês já fizeram esse teste? Não. Dessa maneira correta, não. Óbvio que coisas online assim. Todo mundo faz. Quem nunca? E também em trabalho hoje. Quem não fez entrevista de trabalho que preencher essas coisas? E milagrosamente tinha, sei lá, 2.000 pessoas no funil. Ficaram 50, só depois de fazer esse teste. Será que aconteceu? Mas esse mesmo. O oficial aí mesmo, você nunca chegou a fazer? Não. Eu falei, é um dos oficiais. Esse é pro mundo anglofônico. No Brasil, eu nem sei qual que é o mais assim. Teve um no começo acho que no começo desse ano ou do ano passado, teve no Brasil, que em Manaus eles estavam abrindo pra fazer. Mas era daquela Mensa, né? Você vai colocar o grupo Mensa, lá. Né? E eles falaram, só que tinha várias restrições. Né? Tinha que ter mais de 20 anos, já ter cursado ensino superior, acabado ou não, você não precisa ter completado o curso, mas ter pelo menos começado. Tinha que ser mais de 20 a 30, assim.
São formas de parametrizar, né? As crianças você tem que parametrizar por ano mesmo. 12, 13, 10 anos faz toda uma diferença. Adultos, você chegou entre 20 e 30 ali, tá na mesma bolsa. Né? Aí você coloca em grupos maiores, né? Mas você tem que parametrizar isso. Falar que eu tenho um QI de 130 não significa nada, absolutamente nada. Você está falando com uma pessoa de outra idade, de outra geração. Assim, te dá, se o teste foi válido, claro, te dá uma propensão a que você tenha se mantido acima da média até hoje. Tipo, quem tirou 130 do teste bem feito faz 20 anos, hoje, dado já a cognição fluida, principalmente, que diminui muito mais rápido que a cristalizada, que você está acima da média ainda, mas um pouco abaixo. Mas você, sei lá, vai ter um 110 se fizesse o teste hoje. Não vai ser mais 130. Isso não é o genião que você pensava que era. Não mais. Porque você naturalmente perdeu a capacidade cognitiva mesmo para performar tão bem comparado a um jovem. Mas provavelmente está acima da média ainda. Provavelmente é uma pessoa, digamos, generalmente inteligente, no geral inteligente. Tem um G alto. Mas já não é uma extensão, não. Baixa a bola, né? Tem que falar, veja bem. Pode estar acima da média, mas começamos aí com o teste que você fez. Que ano que foi validado? Se bom, falar, em resumo... década de 50? Primeira coisa, contexto, então. Para teste, esse número sim. Tá. Mas dado que está no contexto correto, na métrica correta, com a normalização correta, inclui esse efeito Flynn aí. Se você tem um IQ hoje feito da maneira correta, IQ de 130, você... Bom, tem que perguntar o quê? No estado de São Paulo, no Brasil, no mundo. Melancias. Pode ser. É totalmente válido. Falar para todos que fizeram um teste no meu grupo de idade em melancias, eu tô acima da média deles. Cara, legal. Eu não sei quanto. Geralmente as pessoas se apertam assim, em melancias. Mas que bom para você a resposta. Que bom para você. Você falou que muda, né, com o passar dos anos. Mas tem como, digamos, a pessoa querer aumentar o seu próprio QI? Enquanto você é criança... Quer ver sim e não. Sim e não, de novo. Sim e não. Não é spoiler. Eu já falei antes. Quando você é criança, como eu disse, a carga genética, a responsabilidade genética ali tende a ser entre 30% e 45%. Porque nada está ativado, nada está engessado, você é um mar de potencial. Tem 50% de genes do pai, da mãe, e tudo ali pode ser uma mistureba tremenda. Aí é constatado que quanto mais livros você tem na sua casa, quanto mais exposição, quanto maior quanto maior o vocabulário dentro da sua casa, maior tende a ser a sua nota aí quando fazer o teste de QI com 6, 7, 8 anos, etc. E a ativação dos seus genes. Isso. Agora, passou dos 16 anos, sinto muito. Sinto muito. Você pode jogar quantos joguinhos de celular você quiser. Pode ler o que você quiser. Pode fazer quantas caças-palavras você quiser. Pode escutar quantos episódios Veja Bem você quiser. Mas, veja bem, mesmo dentro aí desse contexto, no geral, existe aquela inteligência, eu falei, fluida e a cristalizada. A fluida, você tende a perder essa capacidade. Não, e faz sentido perder a fluida. Porque tá ficando velho. Faz sentido. É igual atleta. Você pode ser o Cafu da vida. Mas você vai correr mais lento do que um Neymar. Necessariamente você corre mais lento do que ele. Agora você tem mais experiência do que ele. Sim. Então a inteligência cristalizada ela tende a decair ao redor dos 50, 60 anos. Quando aí a sua capacidade cognitiva mesmo de reter informação diminui. Entendi. Entendeu? Então, a cristalizada, você não consegue aumentar ela. Quanto mais livro você lê... ela é acumulativa, né? Isso. Quanto mais livro você lê, maior vai ter seu vocabulário, maior vai ser o seu entendimento de informações gerais, você vai saber onde está a Argentina, por exemplo. Maior tende a ser essas coisas. Mas, porém, temos que lembrar dos poréns ainda. A correlação não mente. Quem está lendo muito, quem está focando na inteligência cristalizada, tende a ser o mesmo tipo de pessoa que tem inteligência fluida alta. Então, não é que eu não consigo mover o objeto na minha mente, eu não consigo completar essa sequência lógica, mas eu sou o rei da literatura. Normalmente não é assim, tem exceções, casos e casos. Todos conhecemos pessoas que realmente sabem muito de alguma coisa e falham miseravelmente em outras. Mas, por definição, eles são fora da média. A média mostra que vai bem um, vai no outro. O vocabulário bom de um é a capacidade fluida bom do outro e vice-versa. A única coisa que diferencia é você vai naturalmente, sendo uma pessoa mais inteligente, tender a se estimular cognitivamente ao longo da vida. Você vai perder a capacidade de reagir rápido a certas coisas antes do que você perder a capacidade de não lembrar novas terminologias, por exemplo.
Mas a capacidade de aumentar o seu próprio QI, 100% condicional. Que material você já tem para começar de conversa? Qual é a sua idade? Se for criança, beleza, mas ainda assim não se iluda. Sim. Filho de pessoas adotadas. Filhos adotados. Filhos de pessoas adotadas. Seu pai foi adotado, então você não vai. Pessoas que têm filhos adotados, o QI tende a ser parecido ao delas mesmo até aí a faixa de 12, 13 anos. Ficou adulto, já era. Vai cair ou subir para próximo dos pais biológicos. Okay. Mas não é uma, eu acho que não é um cenário catastrófico. Eu diria que ele é só realista no sentido... Eu acho, eu resumo isso, é aquela coceirinha isso aqui para algumas pessoas. Para mim, porque pode ser que incomode, né? Eu imagino que a maioria das vezes que algumas pessoas devem realmente se esforçar no intuito aí, talvez de aumentar o QI, né? Quem tá ouvindo isso talvez não se sinta mal, porque... que é uma coisa que alegam bastante... Vem cá, meu burrinho, hein? Se você treinar para fazer um teste de QI, você pratica lá, pega as versões anteriores e pratica. Você vai bem no próximo teste de QI? Sim. A resposta é obviamente. Invariavelmente é como você vai bem na prova que você estuda na escola várias e várias vezes. Então aí eles falam, isso não significa que então o teste de QI só mede o quão pronto você tá para fazer o teste de QI? Não. Não, porque tem duas questões. Aí, a primeira, os testes de QI, justamente por parametrizar nações e servir até para orientações médicas, que a gente está falando aqui de QI em termos, quão inteligente você é, mas isso, como a gente está relacionado a coisas importantes, como qual a propensão de você desenvolver Alzheimer's, dado o seu teste de QI. A relação é muito forte. Quem tem um QI alto, normalmente, se desenvolve Alzheimer's, é bem mais no fim da vida do que no começo. Assim como para várias outras doenças genéticas aí, que por alguma razão ninguém realmente sabe 100%. Tá relacionado ao teste de QI. Até mesmo a coisa de perder a capacidade cognitiva está diretamente relacionado. Então os médicos, as próprias nações, têm que usar isso como algo válido. No fim das contas tem que ter alguma coisa para parametrizar, tem que ter a meta. Mas aí vem a pergunta. Então, dado que é tão importante, por que pessoas só não praticam para ele? Porque, dado a importância, eles são bem resguardados. Você não vai encontrar na internet, no Google. Você não vai colocar no Google, você vai achar a última versão. Precisa praticar, né? Você coloca... Como que é? Do que fazem para vestibular? Simulado. Simulado teste de QI 2020. Você não vai encontrar. Porque os testes aplicados presencialmente aí, eles são um segredo de forma da Coca-Cola. Já que a importância é grande, eles são bem resguardados. Porém, todavia, contudo... Mesmo se você encontrar versões genéricas, umas Pepsis da vida aí, que é o mesmo tipo de exercício, vai mudar os pormenores. Sim. Mesmo se você fizer isso, volta para uma questão que a gente falou do VB Nomes. Lembra que a gente falou também com a relação entre pessoas que mudam o nome em sucesso? Pessoas que mudam o nome tendem a ter mais sucesso do que não mudam o nome? Aí você pergunta, mas que tipo de pessoa muda o nome? Vai se dar o esforço para ir lá no cartório e mudar o próprio nome. Então, que tipo de pessoa vai se dar o esforço de googlear simulados teste QI 2020? Você já está falando de uma minoria aí. Sim. E a minoria, como eu falei, vou repetir, não vale nada na média de resultados do QI. Você vai testar uma nação, como eu falei lá no teste da Escócia. Fizeram um teste lá com, acho que, 3 milhões de alunos. Quanto você acha desses 3 milhões vão googlear? Eles têm 7, 8 anos. Eu falei, vou deixar de jogar o Fortnite aqui, fazer um simulado teste QI 2020. Pode ser que tenha um ou dois. Você tem, né? Mas na média não significa nada. Bom, é que nesse ponto é bom porque é meio que infalível aí, né? Pra quem argumenta dessa forma, pra tentar refutar, não quebra a cara. A minha maior surpresa, até ironicamente, dado os episódios que a gente falou dos autores que foram estudar alguma coisa e caíram no contra. Lembra lá do poder da negatividade e o próprio questão do peixe lá? Então, eu comecei esse episódio com um sentimento muito forte que é refutar o QI. De que é falar, obviamente não pode reduzir ninguém ao número, obviamente a validade aí deve ser muito estreita para dizer o mínimo. Como diz a musiquinha do Mamute. Leu e continuou a ler. E o que aconteceu? Convencido estou de que a evidência é tão parruda, é tão massiva, é tão longa, 100 anos, vários países, várias métricas, que não dá para você pode achar brechas, e aí a gente vai cair, acho que num ponto interessante também tá bom, não dá para mudar muito o seu próprio QI,
Você é meio que um resultado do ambiente que você nasceu, do QI que... Você é um escravo das suas circunstâncias. No geral, sim. E mesmo que o ambiente pesasse mais do que a genética, esse é um exercício que o Steven Pinker, que a gente falou nas Coisas Estão Melhores ou Piores, a gente já falou aqui, ele falou, só imagine então que o QI é 100% ambiente. Você não é escravo das circunstâncias do mesmo jeito? Você nasceu pobre numa região afastada, que esperança você tem? Você nasceu num país, né? Porque a região você pode mudar para outra cidade, etc. Mas, sei lá, você nasceu lá no interior do Sudão do Sul. O que você está esperança de que o QI é uma coisa que você tem que estudar para chegar no mesmo nível? Porque ao nível mundial, a pessoa que está lá, infelizmente, vai ficar lá. Vai ficar para trás um bom tempo. Enquanto que você é 100% genético, você também tem essa mesma... Como você fica sem poder escapar muito da sua própria herança, mas ao mesmo tempo... Você tem um terreno para manobrar ali, de certa forma. Assim, a gente não quer entrar no território pessoas com QI acima deviam ter mais filhos do que... Não. Mas tem que lembrar do efeito Flynn lá, de que o QI mede sim muitas coisas, sua capacidade de medir o teste, porém é de forma geracional, não é de forma individual. Então, sobe para todo mundo. Tipo, você tem os seus barquinhos, tem gente que tem um barco menor, tem gente que tem um barco maior, mas se a água subir, o nível sobe para todo mundo. Para todo mundo. Então, genética te dá um avanço, mas se a água subir para todo mundo, melhor para todo mundo. Sim. Porque as correlações seguem válidas. Assim como pessoas acima da média tinham cargos melhores e vidas melhores lá no passado, hoje também são os melhores salários. Pensa aí nos executivos, pensa no Elon Musk. Você acha que a dele é acima ou abaixo da média? 2. A única exceção hoje que a gente está observando, isso é até um ponto interessante para outro episódio, é no político. No nível político, você já vê um efeito tribal substituindo o efeito cognitivo. Mas ainda assim, as pessoas, assessorando essas pessoas, como a gente também sabe, não tem um QI abaixo da média. Os ministros, os estrategistas das campanhas, etc. Sim. Por que eles chegaram nesse nível de popularidade sendo que eles são tão bobos? Porque tinha alguém esperto ali por detrás. Tinha um cara ali vendo a influência das redes sociais, tinha um cara russo lá falando fake news, vai falar que os hackers russos têm que ir abaixo da média. Pode ser, sem citar nomes, que certos presidentes estejam aí especulando abaixo da média para o próprio grupo. Mas as pessoas envolvidas nas campanhas, incentivos para que chegassem nessa posição, o Putin da vida, não tá para nada abaixo da média. E, enfim, aqui já tá com cara de conclusão de episódio já. Sim. Porém, tem, como falou, QI, métrica válida, métrica já estudada, tem essas constrições, tem essas relações. Mas é a única coisa realmente que determina sucesso? Como olha os políticos, como olha... não sei, olha os artistas, por exemplo. Você acha que, sei lá, o Tom Hanks tem um QI acima da média? Não sei se ele é um bom exemplo. O cara lá, chefe do Circo de Soleil, o próprio Neymar, o Messi, eles são bem-sucedidos. O que o QI deles tem a ver com isso? Ou mesmo o chefe lá na sua empresa, que pode ser, como a gente já comentou aqui no episódio do BB Carreiras, vai ser a pessoa mais difícil de lidar em termos cognitivos em vários sentidos. Mas ainda lá é o chefe. Chegou lá. E aí? Aí você fala, cadê o QI aí? Cadê aí, meu parça? Explica uma coisa aqui. Como você explica o sucesso de tantas pessoas em tantos escopos, sendo que o QI aí, se for medir essa métrica aí, provavelmente estaria abaixo da média. Não sei se é nisso que você vai entrar, mas quando você comentou que às vezes você conhece alguém que é ótimo em alguma coisa, assim, mas é um fracasso total em outro, eu fiquei com isso na cabeça pra gente poder seguir entrar no ponto desse negócio das tipos de inteligências que existem. Então, no 1970 tem um cara, o Gartner, que o Pedro deu uma lida mais sobre, que ele propôs uma teoria de múltiplas inteligências, correto, Pedro? Exato. São 8, 9, não? Não, na verdade... São 10. Originalmente foram propostos 7 tipos de inteligência, né? Eu tenho aqui a citação delas, só pegar... Para falar uma ou duas, a pessoa entende. Beleza. Tem a que eles chamam interpessoal, a intrapessoal. Musical. Tem a ética, né? Tem a física, que eu não lembro exatamente o termo, mas uma associada à parte física humana mesmo. Resumidamente são 7. Posteriormente, ele desenvolveu mais 2, apesar de ele ter colocado restrição nessas 2 novas, né? Que ele disse que, inclusive, bate no ponto
que não tem uma métrica muito viável para ser colocado. Mas, resumidamente... Uma delas é a inteligência existencial. Existencial, né? Exato. Para questionar a vida, questionamento sobre vida e morte, esse tipo de coisa. E é interessante que ele cita, nesse caso aí, por exemplo, autores e etc. Principalmente na literatura, né? As obras de Dostoiévski, esse tipo de coisa. Mas, resumidamente, ele diz que, na verdade, casa muito com um pouco que você falou, que, tipo assim, de certa forma, todo mundo está condicionado a ativar esses, tipo, talvez esses tipos de inteligência. Ela não pode ser quantificada. Ela tem um escopo diferente. Ela não teria uma métrica, por exemplo... Não faz um teste papel de uma hora. Tanto que hoje, pesquisando desse Gauder, eu vi que recentemente existem pessoas que estão procurando tentar desenvolver uma métrica para isso. Só que... Eu cheguei a ver algo também disso, que justamente o fato de não ser, digamos, entre aspas, muito aceito, esse negócio, é justamente porque não tem como você medir. Na verdade, tem até alguns pontos, alguns critérios que tem que ser considerado quando ele coloca. Infelizmente eu não li a obra dele, mas ele coloca alguns pontos. Tem um, por exemplo, tem que levar em consideração, por exemplo, a inteligência verbal, linguística que ele coloca. Não será de uma pessoa que, sei lá, que por devido a um problema de saúde sofre alguma coisa. Altera. Sei lá, o cara teve um AVC, por exemplo. É um critério a ser considerado. Por caso uma pessoa com habilidade física mesmo, motor e tal, sofre um acidente, alguma coisa. Então, você vê que é um pouco mais nebuloso, diferente do caso do que a gente mencionou do Binet, né? Por isso que o Ronaldinho é um gênio. Não, mas aí, ó, veja bem, ele tá propondo segmentar as inteligências em outros critérios, não é que você fala, não é que ele invalida o... Sim. Ele fala, tem mais coisa aí. Sua habilidade de rotar objetos, sua habilidade de completar sequência lógica, seu vocabulário pode dizer muito sobre você e sua capacidade no geral para algumas coisas. Mas o que diz sobre o seu potencial atlético? O que diz sobre o seu carisma? O que diz sobre sua criatividade, principalmente? Tem musical, né? Apatia, isso, coisas, então. O que diz, ele perguntou aqui, e sobre isso daí? Aí vem a réplica dos fundamentalistas de QI, que é: ninguém nunca disse que o QI media toda uma pessoa. Diz que media essa coisa que a gente está chamando de G, que é uma tendência a correlacionar a habilidade de uma coisa em várias outras. Mas, obviamente, se você tem um QI no seu grupo correto e teste correto do ano correto de 130, mas for antipático, mas for um traidor, mas for um mau caráter, as chances de você se dar bem são grandes, mas de você sustentavelmente se dar bem, de você morrer com uma boa reputação, são um pouco menores. Então aí está a resposta para esse tipo de questão. E o meu chefe, e o Neymar, e etc. Não, resumidamente, tem um QI alto, não quer dizer que você vai ser uma boa pessoa, né? Existem outras correlações. Esse o Gartner é um que ele falou, vamos medir essas outras coisas aqui, embora ele não tenha achado muito como medir. Então, a maioria de quem estuda QI, assim, com certa autoridade, desmerecem essa proposição dele, porque ele deu nome para algumas coisas, mas ele não mediu. Ele não tem milhões e milhões de testes parametrizando, normalizando, correlacionando algumas coisas. Ele tem, digamos... insights. Observações. Falar, essa pessoa aqui é mais empática. Será que isso significa que ela pode ser mais inteligente? Porque ela resolveu o problema mental de relacionar com outra pessoa? Pode ser, mas como você coloca um placar não, a nota de 100 para 100 é a norma da empatia. O seu nível de empatia. Faz esse teste aqui para você ser mais ou menos. E até tem uns testes de personalidade que coloca você em quadrantes lá de você é mais empático, menos empático. Tem vários. Mas não dá para você normalizar isso. E nem adotar como padrão para nada para começar. Porque isso, no mundo inteiro, se você dá o mesmo teste de QI, vai ter as suas diferenças, mas você consegue correlacionar fortemente. Você tem um fio condutor entre eles. E outra, tem aquela coisa, a gente tá falando, de novo, do lado pensando rápido e devagar, a gente tá falando numa escala de milhões de pessoas, falando de estatísticas. Lembre-se disso. Médias. Não é o particular pro geral, exato. É o geral pro particular. Mas e todo mundo? Cara, você tá falando do mundo inteiro. E eu aqui que sou o gênio literário, mas não consigo resolver uma equação. Você é exceção, cara. Você tá fora da curva. Ô Machado de Assis, baixa a bola aí, cara. Você não sabe quantas equações eu consegui resolver. Você não sabe. Existe toda uma questão aí de quanto poderia ser esses caras em outros segmentos. Exato. Um físico lá, se dedicasse toda a vida dele a escrever livros, qual a chance dele ter sido tão bom quanto o Shakespeare? Ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. Exato. Se dedicou a isso, mas
o que os testes dizem é, tanto ele como o Shakespeare tiveram o mesmo placar no IQ. E um foi fazer uma coisa e o outro fazer outra. Mas eles podiam trocar ali sem muita consequência. Óbvio que tem um ambiente ainda que a gente falou, 50%, nebulização, etc. Mas isso vai diminuindo à medida que você chega na vida adulta e, enfim, vai perdendo um pouco da cristalização e depende mais da fluidez. Mas, enfim, esses outros tipos de inteligência aí, incluindo a inteligência emocional, que pode ser um tópico futuro aqui, porque essa sim já tem uma maneira mais ou menos aceita de medir. Não no sentido quanto você tem, mas no sentido correlaciona. E essa, se não me engano, é uma das mais recentes, né? O Daniel Goleman escreveu um livro em 94, o qual eu já li faz muito tempo também. Mas ele consegue fazer esses testes de personalidade e fazer as pessoas que caem nesse quadrante aqui, elas tendem a virar CEOs, tendem a virar líderes de instituições, etc. E isso não está nada relacionado ao IQ dela diretamente. Existe, por incrível que pareça, na média, todo mundo conhece uma exceção aqui do inteligente, filho da puta, antipático, mas na média, quem tem o QI mais alto também tende a ter níveis de empatia, níveis de comunicação mais alto do que a média. Porque não deixa de ser um problema, como a gente falou aqui, como você socializa, como você faz alguém te ajudar. Se comunicando bem, se comunicando mal, tendo empatia, tendo mais ou menos. É engraçado, porque é até engraçado como serve de contra-exemplo para imagem padrão, né? Todo mundo coloca, tipo, o cara é muito inteligente. Ele no Rain Man, né? No Rain Man lá, no Savan. Mas aí tem que lembrar que, por definição, ele tá fora da média. Savan. Até para quebrar o estereótipo que a gente tem da visão do cara inteligente, da moça inteligente, realmente. Isso pode ser observado como se você colocar um proxy ali para pessoas, grandes líderes de instituições importantes. Não falando da sua empresinha de família aí no bairro XPTO. Vamos pensar na ONU, vamos pensar na Unilever, no Google. As pessoas que estão na liderança normalmente equilibram conseguem se comunicar, conseguem entender o problema. E se precisar resolver um problema, a bucha que for, é para isso que eles estão na liderança, né? Chegar a bucha que for, eles conseguem, se não resolver eles mesmos, direcionar para os grupos que eles contrataram para resolver isso, de maneira inteligente. Então, na média, o mundo é liderado por pessoas inteligentes. Bem, né? Na média. Tem exceções aí. Países, empresas. Tem. Mas na média existe correlação, mas o que o Coleman diz é, às vezes, principalmente dependendo do contexto, você está voluntariando, por exemplo. O seu QI é menos importante do que o seu nível empatético. Porque você está numa organização voluntariada. Você está lá no Oxford da vida de saúde das crianças. Sei lá, Cruz Vermelha, etc. Isso, então, qual que determina mais ali? Qual é a relação maior do seu IQ? Prevê, 60%, mas o seu nível de empatia, o seu nível de autocontrole emocional é 90%. Porque nesse contexto, não é que você pode gritar com o pessoal que está voluntariando, igual um executivo ali na Microsoft, né? Porque a gente já viu o Lobo de Wall Street. Dá um vexame, incentivou todo mundo. Não, ali você dá vexame, você vai receber menos doações, vai inspirar menos voluntários. Então, tem contextos e contextos. Mas no mundo científico respaldável por evidência aí, o que está mais consolidado, que já é fato, é o do teste de QI. E esse de inteligência emocional está ganhando espaço, sim, está ganhando mais métricas e está se provando tão relevante quanto, se não mais, em alguns casos. Então, se o seu teste de QI, você presume, porque aqui no Brasil não é costume fazer, está baixo, investir em ser uma pessoa gentil, pode te ajudar melhor. Em sorrir, em lidar bem com o chefe, com o líder, com a própria família. Isso pode ser muito mais relevante do que necessariamente saber resolver buchas aí cognitivas. E a gente já falou, entre estar certo e ser gentil. É verdade. Tem muitas situações onde ser gentil é mais importante. E isso é um tipo de inteligência não mensurável, não no balde do QI, mas você pode chamar de inteligência se quiser, porque quem vai te proibir? Né? É uma resolução de problema e está dentro daquilo que a gente começou falando, né? Como é que é o nome do autor que você falou que desistiu de usar em termo inteligência? Jensen. É eu. Jensen é meu amigo agora. Meu amigo agora. Eu gosto dele.
É tudo e é nada ao mesmo tempo. Mas hoje já entendemos, depois do episódio, de que esse G realmente é uma coisa... Não pode ser ignorado, não adianta. Não pode ser ignorado. Para que vai ser usado é uma discussão. Bom, para mim eu não vou tomar decisão de nada relacionado a isso. Eu sei que existe, talvez uma esfera pessoal. Tem o seu papel. Porque como a gente entrar numa coisa mais controversa e falar de etnias, porque alguns ficam abaixo. A resposta não é porque são naturalmente assim. Já sabemos que não tem naturalmente assim. Tanto é que a gente viu que subiu ao longo. O Flynn Effect aí é o principal o efeito Flynn é o principal argumento contra isso. Está subindo para todos e alguns países muito mais do que outros. E outros já estão estancados. Então, você vai falar que os congoleses lá são naturalmente menos espertos do que os suecos. Não é bem por aí. E mesmo que você tenha um artefato genético ali que talvez se desenvolveu ao longo das gerações aí, de que lá na Europa antiga eles já tinham mais lentes científicas, isso foi repassando para o filho, neto, etc. Pode ser que geracionalmente se corrija, mas outra coisa é a cor da sua pele, a sua altura, o tamanho do seu nariz, ou o que seja, isso não está nada relacionado à sua capacidade cognitiva, porque ninguém sabe que genes são da inteligência. A inteligência não é o gene lá X35, que está muito em maior presença em pessoas caucasianas do que pessoas não. Não é isso. A inteligência a nível genético, já usando hoje da filogenética, que é aquilo que a gente falou dos peixes lá, de olhando, pessoas com QI assim têm esses genes aqui, que que genes são mais ativos do que outros? A resposta é ninguém sabe. Porque não é um gene, não são dois, são milhares, se não dezenas de milhares de genes que trabalham em conjunto segundo a exposição ao ambiente. Então, pessoas podem ter o gene lá que pessoas com QI maior têm um pouco mais dessa carga aqui, mas nesse ambiente. E se não tivesse nesse ambiente? Esse gene existiria? Esse gene se ativaria? Essa é uma pergunta que hoje ninguém sabe. Hoje não tem como classificar a genética como remetente de propensão a ser mais ou menos inteligente no teste de QI. Então, correlacionar essas duas coisas aí, etnia X, tem altura essa, cor da pele essa, teste de QI está sempre abaixo da média. O gene que faz ela ter essa cor de pele e essa altura mesmo faz ela ser inteligente? Não. Ninguém sabe ainda, para ser tecnicamente correto. Ninguém sabe ainda, mas o que faz a sua pele ser de um jeito é melanina. Esses genes estão bem especificados. Agora, o que causa inteligência ninguém sabe. A probabilidade de que a cor da sua pele seja relacionada à sua capacidade cognitiva, o entendimento hoje é de que é ínfimo. Você não pode falar que não é, porque não temos as conclusões assim, sabemos como funciona o genoma 100%. Sabemos mapear o genoma. Assim como você sabe o que é o motor de um carro. Agora diz pra mim o que aquela peça faz com aquela outra. Sabemos que, por exemplo, esses genes aqui causam Alzheimer, porque o que o motor do carro faz? Tá claro. Agora e aquela pecinha ali embaixo? O que a bugia faz? Bugia é uma peça de um carro, by the way. Eu sei porque o do meu quebrou ele. Exato. Olha lá. Exato. Não quebrou, na verdade foi outro contexto. Mas enfim, a questão genética aí ninguém sabe, não tem um match, isso. Então, esse argumento, acho que podemos dizer com toda confiança, é burro. Lixo. É burro. É burro no sentido, não considera nenhuma variável, nenhuma sequência lógica, não considera nada. O que é burrice é uma boa pergunta também, que não vamos responder. Não, pelo amor de Deus. O episódio já tá longo na sua, digamos, magnitude geral. Já tá. Então, hoje acho que podemos parar por aqui, mas ficam as inquisições aí definimos inteligência, definimos QI, definimos múltiplas inteligências, emocional, que tem seus méritos, mas não tanto quanto QI. Mas e a burrice? Que se eu for mal no QI significa que eu sou burro? Em que sentido? Isso eu acho que é um outro tópico. Meu burrinho. Tem desabilidades, impedimentos cognitivos. É um tema que podemos tratar em outro contexto. Assim como, se inteligência é tudo isso, por que eu falo que meu celular é inteligente? Que meu computador é inteligente? E essa inteligência isso aí vai dar uma outra conversa gigante. Não ia dar, vai dar. Vai dar. Próximo episódio do VB aqui, estamos nos comprometendo, vai ser. Porque uma pergunta que fica aí, a inteligência artificial, a gente chama de inteligência, beleza, mas você dá um algoritmo para um algoritmo aí resolver essas perguntas de sequência lógica, de fazer conta.
Óbvio que vai ser... O algoritmo consegue zerar o teste de QI. Tranquilamente. Chupa, o computador fala. Mas isso significa que... O computador manda pra você é burro. Parece na tela, assim, burro. Mas óbvio que o computador tira essa informação da onde? Quem que alimentou lá o... Exato. Então, mas aí a gente chama de inteligência artificial. O que significa isso? A gente já falou no episódio VB+, inteligência artificial, mas não nesse contexto, comparando com a nossa inteligência. Então a discussão que a gente vai abrir no próximo episódio aí é essa. O que significa inteligência artificial, dados os parâmetros da inteligência aí nossa, já definidos aqui. E o que significa, acho que principalmente, ser inteligente num futuro onde a necessidade nossa de resolver problemas cognitivos é cada vez menor. Exatamente. Tudo automatizado. A sua necessidade espacial hoje, de chegar do ponto A ao B, é zero. Zero. Eu não sei andar na minha cidade. A sua necessidade de rotar objetos mentalmente 3D na sua mente também é zero. Tirando uma foto, realidade virtual, escaneando, também é zero. A sua necessidade até de saber vocabulário, dado que você coloca no Google o que significa, ou traduzir alguma coisa desse idioma, também está tendendo a ser zero. Sua capacidade até motora de dirigir e reagir rápido aí a sinais do trânsito com a automação dos veículos, para que você precisa disso? Então a grande pergunta é, podemos ser inteligentes no mundo onde as máquinas o serão? Veja bem. Wall-E. Próximo episódio. Wall-E. Wall-E. Bom, senhores, acho que eu já tenho bastante conteúdo para ficar pensando agora também. Deixaremos essa para a próxima, como prometido pelo César. César. Eu vou fazer o teste de QI, fiquei curioso. Faz, Pedro. Acho um psicólogo. Por favor, tira 2. Bom, mas dá pra encerrar esse episódio por aqui. Acho que a gente falou como bem sempre, do tema. Como sempre, deixamos muitas coisinhas de fora, por isso temos as referências, os links. Exatamente. Explorem bastante aí, porque, como eu relatei aqui no meu caso, é uma coisa que intuitivamente, eu acho que muitos dos nossos ouvintes estão nesse bolsão aí também. As pessoas tendem a querer refutar. Porque é como eu disse, é beleza. Vou falar, vou parametrizar e mensurar a beleza aqui. Vem comigo. Fala, opa. Não sei se eu não sei não. Eu também, antes da gente entrar no tópico, eu vi esse negócio de teste QI e falei, de certa forma você tava... Eu acho que eu tava enviesado já pro outro lado. Porque quando o pessoal fala, não tem como medir. Tem vários tipos de inteligência. Sempre pra mim sou, olha, você não é tão mal assim, você pode ser bom nisso, entendeu? É o famoso inteligente no seu própria maneira. Exato. Você, por exemplo. É especial. Pedro. Mas claro, lembrando, não é um número que mede ninguém em todas as suas vertentes, porque isso também, não definindo a palavra, é meio burro. Pensando em toda a complexidade aí de nossas personalidades, nossas interações. Bom, e a gente já viu o que dá quando começa a hierarquizar através disso. Sim. Mas a questão do teste QI, o G aí... Não dá pra negar. Não dá pra negar. E é algo interessante de se pesquisar mais sobre. De até ler coisas contra sobre, que também é algo que eu fiz. E você vê pessoas escolhendo alguns exemplos convenientes na narrativa tentando caçar, e alguma validade dentro do que elas falam também. Quando eu pesquisei... Mas de certa forma ainda era um recorte. Teve uma matéria que eu achei, eu não consegui ler porque o site exigia que fizesse cadastro. Aí eu falei, então vai ser errado. Tava a fim de ler isso mesmo. Mas o título era... como é que é? Hoje em dia o teste de QI não vale mais nada, não vale de nada, alguma coisa assim. Era tipo da Folha de não sei o que. Eu falei, quê? Aí eu cliquei no link e tinha que falar, já não tinha interesse. Agora... Eu acho que essa pessoa fez o teste e não gostou do que viu. Tem muitas maneiras de argumentar contra, e pontos válidos contra também, como essa questão social aí, de nível de nação e lá. Estamos num mundo cada vez mais complicado no sentido, mesmo alguém lá no Congo que não tem um nível educacional comparável ao da Escandinávia pode ter internet e tem a mesma exposição que eles. Então como que isso muda a nossa parametrização dessas coisas? E como que eles estão atualizando o teste? Estão perguntando de inteligência artificial, por exemplo, que é algo pra gente ok, mas pra essa mesma pessoa no Congo pode ser tipo... Opa! Isso significa que ela está necessariamente abaixo da média ou ela só está fora desse escopo que o Ocidente está vivendo? Quem que define isso daí? Então... Não é perfeito, bem longe disso. É uma coisa questionável, criticável, e não é à toa que mais de 120 anos, quase 120 anos. Tá nessa. Mais de 110 anos que tá nessa. Mas não dá pra ignorar, são 110 anos. Então é isso aí, continuem com as pesquisas, levantem as questões. Vai ser o teste de QI. Mandem perguntas, mandem... Quem fez, comenta aí nos comentários, na nossa rede social. Manda o ano do teste e a idade que você fez também.
E o tipo de teste. E não vem com nada do Google, não, né? Mas eu posso falar uma coisa aqui? Se você está escutando o Veja Bem Mais, provavelmente já está acima da média. Elogio grátis para vocês. Justo. Só vai estar acima da média quem ajudar no Padrim. Os realmente fora da caixinha. Realmente, aquelas exceções assim que são... Mas você pode aumentar o seu QI QVB aqui, o seu GVB. Cada real ponto. Você pode aumentar o seu GVB compartilhando o episódio, recomendando, preenchendo nossa pesquisa demográfica, tá lá no site desde sempre. Link nas referências também. E falando com a gente, dando ideias. Coloque seus insights. Interagindo conosco. É realmente motivador saber que vocês estão escutando e... O lugar não falta, pô. Tem WhatsApp, tem rede tudo social, aí. Uma vez mais, tudo. pra quem E não aproveitem lembra, esse episódio, hein? Lembrando aqui, ó, a gente voltou. We're back on the game. É isso aí. Não prometemos o próximo assim também, mas... A gente voltou, mas o próximo... eu não sei. Isso aqui foi um caso especial. A realidade mudou. O mundo pós-pandemia, home office agora é mais regra do que exceção. Nossa, tão bom gravar de casa. Quer dizer, eu gravo em casa, mas gravado... Enfim. Obrigado aí a todos pela atenção. Muito obrigado, gente. Só pra, antes de terminar, que não lembro o número do WhatsApp, 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. É isso aí, galera. Muito obrigado. E até a próxima. Aquele abraço. Sabia, tava esperando.